unção aqui, ó. Vem para cá, joga a unção aqui, que aqui o negócio resolve. Não resolve aqui, gente. Não adianta você pular daqui para cá que não resolve, porque você tem uma alma. Jesus, ele veio para salvar a nossa alma, sim ou não? Jesus veio para salvar a nossa alma? Jesus veio só para salvar o nosso corpo? Jesus veio só para salvar o nosso espírito? O que isso quer acontecer? Se acontecer, se ele não salvar, por isso que o apóstolo Pedro é maravilhoso, aí você vai entender. Quando Pedro diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar a salvação é exatamente fazer isso. Trabalhar na minha mente até que ela se renda à vontade e à consciência de Deus. Porque ela não quer fazer isso. Exatamente. É a alma. Entendeu? Que é exatamente o meu intelecto e a minha sensibilidade. Que tem que se curvar minhas emoções e aquilo que eu acho, que eu penso, que eu entendo sobre Deus, sobre a vida, se curva diante do Espírito. Aí, meu ouvido, flui. É como isso, tá? Sabe como você pegar 3 canos e colocar em uma fonte de água? Né? O primeiro que tocou lá na água, o Espírito. O segundo, na alma. O terceiro é o corpo. Aí a água sai de lá da fonte, passa por dentro deles e vai sair aqui na frente. Tira o do meio para você ver. Vai sair aqui na frente? Não, ele vai sair. É exatamente o que está acontecendo. Por isso Jesus disse, o reino dividido, isso aqui é o reino de Deus. O reino de Deus veio até nós. O reino de Deus está aqui dentro de nós, mas ele tem que se manifestar. Por isso que Jesus manifestou o reino de Deus. Como ele manifestou o reino de Deus? Todos viram como, pelo que ele era, pelo seu corpo, as suas atitudes. Por quê? Porque isso aqui em Jesus era perfeito. Essa triangulação aqui, ela fluía, não tinha obstáculo. Ela fluía 24 horas na vida de Jesus. Fluía 24 horas na vida de Jesus. 24 horas. Entendeu? Então o Senhor já não é mais a minha alma, nem a minha vontade, mas é Cristo. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Não é que ele estava matando o eu dele. Ele estava dizendo, o meu eu entendeu isso e se converteu e se entregou completamente. Então agora, tudo que eu entendo, tudo que é cognitivo, que eu posso aprender, que eu posso entender, eu aprendo de Deus, eu aprendo da minha consciência. O Espírito de Deus me diz, através da palavra que penetra aí, ela é a única que penetra aí. A palavra de Deus é que me ensina, a palavra de Deus é que me molda. Tudo que eu aprendo dela, porque ela já está aqui. Eu colocarei a minha lei no seu espírito. Porque aqui você não pode colocar letra. Como é que você vai pegar, rasga a página da sua Bíblia e tenta jogar aqui dentro, para você ver se consegue? Então, pastor, daí vem a nossa santificação. Daí nós sabemos o que podemos colocar diante dos nossos olhos, o que a nossa boca fala, o nosso ouvido ouve, aí para onde vamos. Estou chorando, é isso aí. Eu vejo que Jesus foi o maior exemplo de tudo isso, né? Por isso, 100% Deus, 100% homem, exato. domínio do Espírito, todo o tempo, não pecou, exato. Fez tudo perfeito por esse mistério. Nós precisamos nos tornar a imagem dele, ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre, é ele que nós estamos seguindo, ele que nos ensina. Amém. Por isso a profecia de Jeremias diz, você não precisará mais que ninguém me ensine, porque todos me conhecerão. Por quê? Porque ele não é mais só o meu mestre, ele é o seu. Tudo que eu estou falando, ele confirma no seu coração, e você pode viver isso. Porque isso aqui era privilégio no Antigo Testamento de pouca gente. Moisés entendeu isso, Abraão entendeu isso, Elias entendeu isso, Jeremias entendeu isso, mas pouca gente entendeu. Noé entendeu eles isso. estavam naquele ambiente, mas que eles sabiam que em Deus eles podiam ser totalmente diferentes daquele ambiente, daquele local, daquela era, do jeito que era, né? Entendendo isso daí, a gente vê que em Cristo nós somos assim, totalmente capazes, como Jesus foi, 100% Deus, 100% homem. Tem gente que fala, ele não pegou porque ele era 100% Deus. Não é, porque ele estava tão ligado com o Pai, né? Ele estava tão ligado com Deus que ele não pegou, ele fez completamente a vontade de Cristo. E nós podemos também caminhar nesse caminho e entender isso daí. Certamente, por né? isso que Saber que a gente pode em Cristo viver dessa forma. gente, foi isso. Moisés era Deus? Não. Mas não suportou 40 dias sem comer, desceu. Exato. Então você entende? Desceu uma montanha com 40 dias sem comer, mano. O Entende? que a Bíblia diz, né? Que no meio de um povo impuro, Noé era um homem que andava Com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Elias andou com Deus e foi arrebatado do corpo. Eles entenderam isso aqui.
de uma forma extraordinária. Isso aqui não tem limite para você entender, não tem. É por isso que o próprio Jesus disse que ele viu o dia do Senhor. Pronto. Por isso que Jesus disse, Abraão viu meus dias. Esse entendimento que eles tiveram. Claro. Por quê? Porque quando você entra aqui, ó, deixa eu voltar para lá só um pouquinho. Quando você entra aqui, ó, nessa dimensão, quando você entra na dimensão do Espírito, quando você entende essas coisas, você entra na eternidade. Não tem mais, não tem passado, presente, futuro. Todas as coisas são presentes nesse lugar. Acabou a história. Aqui você entende Deus e da sua essência. Por isso que eu disse lá que isso é a base, né? Ela é a base. O espírito humano é a única parte em nós que Deus aceita como fundamento de nosso relacionamento com Ele. Deus não fala conosco, não fala no nosso corpo. Deus não fala na carne. Deus não fala na alma. Deus fala no espírito. Vou repetir, Deus fala no espírito. Por isso que Paulo disse assim, que só pode discernir as coisas de Deus pelo espírito. O homem carnal não entende as coisas de Deus. Não entende. Pode dizer para ele 1 milhão de vezes. Você pode explicar isso aqui para o cara carnal 2.500 vezes. Ele não vai entender. Não entende. Só entende quem é espiritual. Vou repetir, só entende quem é espiritual. Vou dizer mais uma vez, só entende quem é espiritual. Por isso que Jesus disse, você pode dizer a uma montanha te move daqui e nada será impossível. Porque nesse lugar não tem impossível, não tem limites. Esse lugar não tem limite. Por isso você precisa da palavra e da orientação. Porque se você entra nesse lugar sem orientação, você está perdido. Satanás vai brincar com você. Porque nesse mundo espiritual, por isso que Deus veio habitar em nós. Isso é maravilhoso, porque Deus fez um macro, entende? Deus é um micro, Deus é macro, é um universo enorme, mas quando Ele vem habitar em nós, é um relacionamento íntimo, é só nós. Por isso você precisa adorar a Deus Espírito. Por isso que você precisa entender essa matéria. Se você compreender isso, porque é aí que Deus vai revelar tudo, é aí que Deus vai mostrar toda a essência do seu Filho, tudo que Cristo é, Ele vai mostrar aí dentro para nós, no nosso Espírito. Aqui dentro que as coisas vão acontecer. E quando você entende isso, não há nada impossível. Por isso que Jesus podia dizer na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque um homem conseguia perdoar pessoas que estavam odiando, pessoas que estavam criticando, pessoas que estavam querendo que ele morresse, ele conseguia amar essas pessoas, ele conseguia perdoar ele, porque ele estava além de tudo isso, ele estava além das emoções, ele estava além de uma mentalidade simplesmente, tudo nele estava acoplado ao Espírito. Quem está me ouvindo? Amém. Gente, você deixar eu falar a noite inteira sobre isso. Porque isso para mim é a coisa mais importante que a igreja precisa aprender. Porque a igreja vive num mundo carnal, porque isso daqui, essa porta já foi aberta há mais de 2.000 anos e ninguém consegue entrar nessa porta. Porque aceita Cristo como se fosse uma religião, aceita Cristo como se fosse uma coisa automática. A salvação, ela não é simplesmente, ela acontece instantaneamente. Você aceitou Jesus, você está salvo, mas à medida que você permanece nesse mundo aqui, você precisa entender crescimento espiritual. E crescimento espiritual não é automático, crescimento espiritual é progressivo. Entendeu? E através da leitura da palavra, do conhecimento da busca. Pronto. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Me dá 5 Isso que é minutinhos um mais. intelecto, né, pastor? Vocês me dão só 5 minutos. Prometo que eu já vou liberar vocês para dormir. 5 minutinhos. Pode, Marlene, 5 minutinhos. Ok? 5 minutinhos. Eu gostaria de concluir algo aqui. Por não, desculpa, gente. Não, só falei que eu preciso de novo para a gente de intelecto, porque a gente precisa utilizar isso Claro. para ficar um alienado, Claro. para achando que vai. Você entende por que quando as pessoas não entendem isso, irmão Rodrigo, elas começam a viver essa espiritualidade maluca, louca, que não tem pé nem O cabeça? meu sentido, Entendeu? Porque, entende? Como se Deus não tivesse leis. Isso são coisas estabelecidas por Deus. Isso não sou eu que estou inventando, gente. Não sou eu que estou inventando. Isso aí tudo está nas Escrituras. E aliás, é mais maravilhoso que eu acho de tudo isso, sabe o quê? É que eu estou aqui fazendo um paralelo entre as Escrituras, Emanuel, e a ciência. Porque muita coisa que eu vou dizer aqui para você, base numa filosofia, base em psicologia. E a base maior que as Escrituras. Entende? E aí com isso eu consigo quebrar os paradigmas. Porque você pode vir de qualquer lado que você quiser comigo. Tanto espiritual, como científico, como filosófico, eu te respondo do mesmo jeito. E você vai ter que entender isso aqui comigo. Porque tanto a ciência como a filosofia se curvam diante da sabedoria de Deus. Porque todas duas vieram de Deus. Foram dadas. Quem está me entendendo isso?
Então é difícil você compreender por esse lado e você não entender as coisas de Deus. Eu me lembro que eu estava lendo um livro de Augusto Cury, ele disse o seguinte: se Einstein, se Freud, né, e outros sábios, pessoas inteligentes, tivessem entendido a psicologia de Cristo, eles jamais se tornariam ateus. Jamais. Ele disse: sabe por que eles se tornaram ateus? Porque eles nunca pararam, porque sempre apresentaram o Cristo religioso para eles. Eles nunca entenderam o Cristo homem. Eles nunca entenderam o Cristo que tinha emoções. Eles nunca entenderam o Cristo que tinha sentimento de qualquer outro ser humano. E ele disse assim: eu passei 10 anos, ele estudou, quando Cury pesquisou sobre essa inteligência multifocal, ele disse: 10 anos eu passei pesquisando sobre a vida de Cristo. 10 anos, lendo os 4. E ele não leu, ele disse assim, eu li o Corão, leu sobre Buda, leu sobre todos os líderes religiosos. Quando ele chegou em Cristo, ele disse: eu deixei de lado o Cristo religioso, deixei de lado o Cristo da fé, e comecei a analisar ele como se ele estivesse num banco e eu fosse o psicólogo dele, para entender o que estava na cabeça dele. E quando eu descobri, eu entendi que Cristo tem que ser o ponto de referência em todas as escolas do mundo. Se todas as escolas do mundo colocar Cristo como referência, o mundo inteiro é transformado. Augusto Cury disse isso. Ele tem um livro, né, pastor? O maior psicólogo que já existiu, né? Exato. Exatamente. Porque ele diz que Cristo supera todas essas coisas. Ele diz que qualquer psicólogo que hoje conversasse com Cristo na época dele, ficaria de boca aberta de ouvir Cristo falar em psicologia. Muitos julgaram ateus, porque na verdade é uma igreja, conhecer um Cristo coisificado. Exato, exatamente. Né? O Cristo como uma religião, como um ponto religioso. Mas nunca entenderam. Por isso que é importante, irmão, a gente entender que Jesus se fez homem. Por isso João diz: o Espírito que declara que Jesus não veio em carne, esse Espírito não é de Deus. Jesus veio em carne, ele veio como ser humano. Por isso nós não podemos. Imagina, Deus se fez carne, e agora tem muitos crentes que são carne e querem se tornar Deus. Estou fazendo o caminho inverso. Paulo disse que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o cara nasceu tem 30, 40 anos atrás e quer ser Deus. E aquele que viveu toda a eternidade se tornou homem. Eu não entendo um negócio desse, gente. Eu não entendo. Aquele que vive por toda a eternidade se tornou homem. E aquele que tem 40, 50 anos agora conhece, agora quer ser Deus. Isso. Onde que estamos aprendendo isso? Onde que a Bíblia ensina isso? Não ensina. Tá? Então é preciso a gente entender. Ok. Esse aqui eu já li, né? Rapidinho, eu quero só concluir aqui, para me deixar essa parte aqui, eu quero concluir aqui, a gente já vai discutir isso. Que é a área da consciência. Eu falei da vontade, eu falei que lá no espírito, no nosso espírito tem vontade e tem mais o quê? Consciência. Tá? Então o nosso espírito, nossa vontade e a nossa consciência. Ok? Ok. A nossa consciência, como faculdade, compreende um sentido com uma intuição moral, um poder de discernir entre o bem e o mal. Poder este combinado com um entendimento. A faculdade de comparar e julgar, julga como sendo bons e maus nossos atos livres, nossas disposições morais, assim como as de outros agentes livres. Essa faculdade julga segundo a lei divina do bem e do mal. É uma lei para si mesma escrita originalmente no coração do ser humano, conforme Romanos 2, 14 e 15. Essa faculdade está intimamente relacionada com as emoções que fazem parte do conjunto afetivo da mente humana. Essas emoções podem ser agradáveis, se o julgamento da consciência o é, ou vice-versa. Além disso, essa faculdade é soberana em sua esfera, preste bem atenção nisso aqui, é soberana em sua esfera de ação e não pode ter nada superior a ela que não seja a palavra revelada de Deus. Assim, a consciência e a palavra revelada de Deus são as únicas verdadeiras provas da qualidade moral de qualquer ato ou estado da alma humana. Por isso que quando você diz que a consciência do ser humano é a parte que diz o que é moral dentro do ser humano. Essa é a nossa consciência moral. Isso é possível perder? Claro. Por isso que nós falamos, a Bíblia fala de consciência cauterizada. Por que você acha que esse problema de homossexualismo, de questões morais no nosso país é grave? Porque as pessoas perderam essa consciência moral. Isso aqui está escurecida, entenebrecida, cheia de trevas. Ninguém consegue acessar isso daí. Porque isso daí está no espírito do homem. Isso está morrendo dentro do ser humano.
Por isso eles não têm juízo moral. Não tem. Não está me ouvindo? Isso é triste. Isso é triste. Porque se a nossa consciência moral, ela é, veja bem, ela é a faculdade soberana em sua esfera de ação e não pode ter nada superior a ela em relação à moral, a não ser a palavra revelada. Porque quando o homem não tem a palavra de Deus, Paulo diz em Romanos 2, 4, 15, que existe uma lei moral escrita na consciência de cada ser humano. Por isso você vai encontrar pessoas que não têm Cristo, não têm a palavra de Deus, mas eles têm consciência moral. E muitas vezes eles têm uma moralidade mais elevada do que muitos cristãos. Ele entende que é moral muito mais do que muitos que vêm a Deus. Por quê? Porque existe no espírito do ser humano essa consciência. E o pecado vem para destruir isso daí, para entenebrecer a consciência moral. Por isso a gente não liga mais para o que é certo, o que é errado, não importa. Não, está tudo bem, vamos fazer o que está na telha. Entende? Porque a nossa consciência, isso está lá no nosso espírito. É uma faculdade espiritual. Ela é espiritual. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus nesse século secou o entendimento dos homens, é uma coisa muito séria. É muito séria. Porque isso não acontece só lá no mundo. Pode acontecer com qualquer cristão que não tem a luz da palavra de Deus no seu espírito. Da nossa consciência moral a esse pé. Por isso você vai ver muitas pessoas que não faz para ele estar no púlpito pregando e está adulterando ali. Não faz nem cosquinha dele. Entendeu? Perdeu a consciência moral, está morrendo, seu espírito está em trevas. Tem trevas. Como é que pode? Se a minha consciência está no espírito e Cristo habita no meu espírito, como é que a minha consciência moral não vai me avisar de alguma coisa? Por isso que Jesus disse, sabe o quê? Aí você vai entender. Jesus disse assim, ó, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão. Se aquilo que você chama de luz não é luz, você está pior do que aquele que nunca tiver o dedo. Você está em trevas muito maiores. Gravíssimo. Gravíssimo. Então, por isso, nós precisamos entender essa verdade. O que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo, para que a gente possa fazer um alinhamento. Estar alinhado, espírito, alma e corpo alinhado, para que tudo que acontece no meu espírito, tudo que acontece no meu espírito tem que passar para a ponta dos meus dedos. Amém. Quando você conseguir transferir o que está no seu espírito para as digitais do seu dedo, você entendeu o que Cristo disse, o que Paulo disse, quando ele disse, Cristo em vós, esperança da glória.